queridos irmãos, estamos de volta para mais uma aula do nosso estudo sobre o capítulo 24 de Mateus. Hoje nós estaremos lendo a partir do versículo 23 ao 28 e estaremos discorrendo sobre os mesmos. O texto diz assim: Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Observemos bem que a forma em que Jesus virá ou voltará naquele dia, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando nós lemos no início do capítulo, os versículos 3 e 4, nós lembramos que Jesus está, ou começa ali alertando os seus discípulos, quando ele diz, acautelai-vos, cuidado, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Portanto, acautelai-vos, cuidado. E quando nós lemos aqui a partir do versículo 23, nós podemos ver que Jesus continua fazendo aquele alerta a seus discípulos. Quando ele diz, se disserem que eu estou aqui ou ali, não lhe deis crédito, não acrediteis. Eles vão dizer que eu estou no deserto, não saiais, não vá atrás, porque não sou eu, ou não serei eu que estarei ali. Porque estes procurarão enganar a todos e enganarão a muitos. Por que ele diz, se possível, enganaria até os escolhidos? Porque os milagres e prodígios serão inacreditáveis. Mas nós entendemos quando ele diz que, se possível, ele está dizendo que aqueles escolhidos, os verdadeiros escolhidos, jamais seriam ou jamais serão enganados. Porque estarão atentos, estarão apercebidos. Quando nós lemos no capítulo 12, o versículo 1 do livro de Daniel, nós conseguimos entender o que Jesus está falando. Quando o texto diz assim, e naquele tempo, o tempo da grande tribulação, o tempo que Jesus está discorrendo no capítulo 24 de Mateus, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos, todos aqueles que estão escritos no livro, esses não serão enganados, porque esses estarão apercebidos, esses darão ouvido ao que Jesus disse no início do capítulo aqui, acautelai-vos para que ninguém vos engane, para que ninguém vos engane. Então Jesus disse assim, eis que vos tenho predito. Jesus está dizendo, eis que eu estou dizendo de antemão, antes de acontecer, para que vocês entendam. Eu estou dizendo hoje, antes de tudo aquilo acontecer. No livro de Marcos, no capítulo 13, e o versículo 23, nós entendemos a forma em que Jesus está dizendo para eles que eu estou dizendo antes que tudo aconteça, para que vocês acreditem.
Marcos capítulo 13, versículo 23 diz assim: mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Então Jesus disse para eles tudo que iria acontecer, ou tudo que vai acontecer naquele tempo, para que eles estejam preparados, para que eles estejam apercebidos, porque aqueles virão com o poder de enganar, aqueles virão com o poder de seduzir, farão milagres de formas inacreditáveis, farão milagres que, olhando aquele que não conhece as Escrituras, acreditarão. No livro de Apocalipse, no capítulo 13, o versículo 13, diz assim: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra. Até fogo naquele dia, na grande tribulação, eles farão descer à vista de todos os homens. Então muitos serão enganados, muitos serão enganados. Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, diz assim: porque Deus enviará a operação do erro, para que deem crédito à mentira. Aqueles que ficarem para a grande tribulação acreditarão nas mentiras do anticristo, aqueles que não estão escritos no livro. Os sinais, os prodígios serão tão bem feitos que eles acreditarão que é o próprio Cristo que está realizando aquele milagre. É por isso que Paulo diz que o próprio Deus enviará a operação do erro para que eles acreditam na mentira do anticristo. Então Jesus continua dizendo para os seus discípulos a forma que ele aparecerá naquele dia. Então ele diz assim: assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus não está se referindo aqui à rapidez com que o relâmpago sai de uma parte e vai para a outra. Não, Jesus está dizendo aqui no sentido de ver, quando ele diz, assim como o relâmpago se mostra. Então Jesus está falando aqui no sentido de ver, como o relâmpago sai de uma banda a outra e todos veem, assim também será a vinda do Filho do Homem. Os seus discípulos lhes perguntaram no início: que sinal haverá da tua vinda? Naquele dia aparecerá o sinal do Filho do Homem. Então todos crerão, porque todos aqueles que estão inscritos no livro, porque os demais foram enganados pelo anticristo. Então, quando surgir o sinal do Filho do Homem, vindo nas nuvens com poder e grande glória, aquele dia, irmãos, não é o arrebatamento da igreja. Quando Jesus diz que assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, ele não está se referindo ao arrebatamento da igreja. Por que eu repito muito esta parte? Porque muitos têm entendido de forma errada que esse dia é o dia do arrebatamento da igreja. E não é. Nós temos que separar o arrebatamento da igreja da vinda do Filho do Homem. São eventos distintos. São eventos distintos, separados um do outro. Então Jesus fala para eles: assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra, naquele dia todo olho verá Cristo descendo do céu. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 7. O apóstolo João deixou bem enfático, quando ele diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos
os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Naquele dia ele descerá nas nuvens com poder e grande glória. A igreja estará descendo juntamente com Cristo Jesus. No livro de Judas, no capítulo 1, que é o único capítulo, né? Judas escreveu assim: e destes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Então naquele dia a igreja estará vindo com Cristo Jesus. A igreja já foi arrebatada e estará vindo com Cristo Jesus naquele dia. O último dia da grande tribulação. Aquele dia em que Jesus se refere à vinda do Filho do Homem. Nós estaremos voltando com Cristo para julgar as nações, para julgar o mundo. Em Colossenses capítulo 3 e o versículo 4, o apóstolo Paulo deixa bem claro para nós isso também. Quando ele diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Em glória. Como diz no capítulo 1, no versículo 7 de Apocalipse: eis que virá com as nuvens em glória. Naquele dia, o Senhor Jesus estará ou descerá para julgar as nações que se ajuntaram para lutar contra Israel em Jerusalém. Como está escrito no livro de Zacarias, capítulo 14, o versículo 2. Naquele dia congregarei todas as nações para lutarem contra Jerusalém. Então, naquele dia, esse dia é o mesmo dia em que Jesus descerá em glória. É o mesmo dia da vinda do Filho do Homem. As nações estarão lutando contra Israel naquele dia. Então Jesus descerá com a igreja e lutará e vencerá. E com a igreja julgará as nações, como está escrito na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo 2, a primeira parte diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Observe bem o que o apóstolo Paulo está falando. Não sabeis vós que os santos, quem são esses santos? Nós, a igreja. Judas não disse que o Senhor estará vindo com milhares dos seus santos? São estes santos, os santos da igreja, que estarão vindo para julgar as nações. E naquele dia será julgado todas as nações, todas, aqueles que subiram para lutar contra Jerusalém naquele dia. Estejamos preparados para o arrebatamento da igreja, amada. Estaremos preparados para o arrebatamento, porque Cristo virá a qualquer momento para nos tirar dessa terra. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.